Meus amados e minhas amadas, estou de volta. Eu sou gratidão pelo seu acolhimento, pela sua ternura, pelo seu zelo para comigo. Celebrando meus 80 anos. Hoje eu gostaria de falar de sentimentos. Como é que eu me sinto? Primeiramente, o tempo passou e eu não percebi o tempo passar. Minha cabeça continua andando como se o tempo não passasse. Meu coração continua do mesmo jeito. E eu tenho também um sentimento de ter vivido com dignidade, de ter cumprido a minha missão. Pena que eu sinto de não ter sido um padre melhor, um homem melhor, um amigo melhor, um cidadão melhor. Bem que eu gostaria de ter sido bem melhor, mas agradeço a Deus o que eu pude ser, o que eu pude fazer também. Não estou lastimando nada. Agora, na minha plataforma, em cima dos meus 80 anos, o que eu peço a Deus? E eu gostaria de plagiar uma criatura que eu admiro profundamente, a Mercedes Sosa, aquela grande cantora argentina. Porque com 80 anos eu tenho ainda o que pedir a Deus. Eu peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que eu não seja indiferente à dor do meu irmão, que a dor do outro seja a minha dor, como a alegria do outro seja a minha alegria. Por isso eu peço a Deus que jamais eu seja indiferente à dor do meu próximo. Eu só peço a Deus também que a morte não me encontre na solidão de quem não cumpriu a sua missão. Eu peço a Deus não ser surpreendido na solidão pela morte de não ter cumprido a minha missão. Eu quero cumprir e ser fiel a Deus até o meu último suspiro. Eu só peço a Deus que a injustiça jamais me seja indiferente. Eu não posso concordar jamais com a injustiça. Eu não quero ser indiferente diante da injustiça. Eu quero lutar pelo bem, pela verdade e pelo amor. Que eu jamais me acostume com o descaso, com a corrupção e com a prepotência. Eu peço a Deus para nunca me acostumar com o descaso, com a corrupção, nem com a prepotência dos grandes e dos poderosos. Eu só peço a Deus que a minha vida seja sempre colocada a serviço dos outros. Eu tenho uma frase que eu trago desde o meu tempo de seminário, do Cabral de Melo Neto, quando ele diz: a minha vida está a serviço da vida e ao preço do amor, assim como a panela está para o fogo e a estrela para a escuridão. Eu peço a Deus que a minha vida esteja sempre a serviço dos outros. Eu só peço a Deus para sentir a dor do meu irmão, a dor do meu irmão, que eu jamais me alegre com a desgraça dos outros, mas possa me alegrar com a sua vitória e com o seu sucesso. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente, que eu nunca aceite a mentira como coisa normal. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. Como eu posso concordar com as botas arrogantes e prepotentes da Rússia esmagando um país vizinho? Como é que eu posso concordar com a guerra que acontece hoje entre nós, que é apenas querendo formar uma nova geopolítica? Como eu posso concordar com as mentiras, com esta guerra infame que mata irmão, que consome vidas? Eu só peço a Deus que jamais eu aceite essas coisas. Eu só peço a Deus que jamais eu seja indiferente à pobreza dos outros, à carência dos outros. Eu só peço a Deus para nunca me conformar com a mediocridade, que eu continuo lendo, estudando, mergulhando. Eu só peço a Deus para nunca dizer abobrinha nas minhas homilias. Eu só peço a Deus para nunca deixar o meu momento de oração. Eu só peço a Deus para nunca celebrar a segunda missa, mas sempre a primeira. Eu só peço a Deus para sempre encontrar guarida, zelo, carinho e amor da Eucaristia. Eu só peço a Deus para sempre andar na companhia de Maria, a mãe do belo amor, do glorioso São José. Eu só peço a Deus
para ser sempre assim, cercado de amigos e amigas, pessoas do bem, pessoas da verdade. Eu só peço a Deus, e aqui tem um pedido muito especial. Eu tenho certeza que eu não mereço, mas eu peço a Deus, nos meus 80 anos, que eu possa morrer celebrando a Santa Missa. Para mim vai ser o máximo, morrer celebrando a Santa Missa. Eu não mereço, mas eu só peço a Deus que Ele me escute, que Ele me atenda. Não precisa ser logo não, mas eu peço a Deus morrer celebrando a Eucaristia. E por final, meus amados irmãos, cantem comigo os louvores a Deus, porque Ele é bom o tempo todo e todo o tempo, porque Ele faz maravilhas na minha vida e na nossa vida. Hoje eu quero cantar com Maria. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Não mereço celebrar 80 anos, mas Deus é bom, por isso eu celebro com você. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Muito obrigado.